Temos aqui uma tradição cooperativista e naquele momento estava muito forte o cooperativismo. Tinha a Central Sul, que era uma central das cooperativas de produção, que era uma empresa gigantesca. Tinha a Fecotrigo, que era uma federação de cooperativas. Tinha cooperativas de consumo. Então a gente disse, olha, vamos fazer uma cooperativa. E vamos nos aproximar dos grupos das cooperativas. E vamos buscar um apoio aí. E, inclusive, fomos buscar, nenhum de nós tinha uma ideia muito clara da questão do cooperativismo, né? Como é que se organiza, como é que é os detalhes, a gente não tinha noção disso. Então fomos a essas cooperativas buscar assessoria, buscar informação e tal, e chegamos à conclusão que que atendia os nossos requisitos, porque é uma estrutura democrática, a cooperativa é uma organização extremamente democrática, né? Cada um é um voto, independente da participação que tem, tudo é decidido na Assembleia, e a Assembleia cada sócio é um voto, então é muito igualitário. E todas as instâncias de decisão são feitas por conselhos, por grupos, né? Tudo decisões coletivas, assim, né? Aqui, né, dia 23 de agosto de 1974, 66 jornalistas compareceram na primeira Assembleia, onde foi fundada a cooperativa, né? Então... Que passou a se chamar Cooperativa... Cooperativa dos Jornalistas de Porto Alegre. Então nós começamos a fazer esse boletimzinho, que eram 8 páginas, assim, e a gente... Boletim da cooperativa? Chamava Cojornal, que era um boletim, uma coisa interna, inicialmente interna, distribuído gratuitamente. A gente começou a tirando uns 1000 exemplares. E, de repente, aquele jornal começou a crescer a demanda. Então, a gente começou tirando 1000 exemplares, de repente já estava tirando 1.500, 2.000, 3.000, de repente já eram 4.000 exemplares. 4 páginas. 4.000 exemplares. E eram 4 páginas. Já estava ficando caro, né? A gente tinha lá um apoiador, uma cooperativa que nos apoiava lá, bancava o jornal, mas já estava, né? Aí, a ideia do próprio pessoal lá que disse, por que você não bota na banca esse boletim? Engorda ele um pouquinho e bota na banca. E foi o que nós fizemos, e se revelou uma boa ideia, porque o jornal ele foi se construindo... Quando que ele vai para a banca, você lembra? E ele foi para a banca, eu acho que em 75, um ano e pouco depois. Em novembro de 75, acho que ele foi para a banca. Porque a fábrica se implantou, se abateu um mau cheiro daquele de enxofre sobre Porto Alegre, a cidade se levantou, a fábrica teve que ser fechada. Foi um caso extremamente rumoroso lá no estado, a questão da Borregar. E aquele estudo dormindo na gaveta do jornal durante todo o tempo. Então eu tinha aquilo comigo. Aí quando... fiquei guardando, já que tinha passado todos, fiquei guardando ela para uma oportunidade. Então, quando nós lançamos o jornal nas bancas, eu botei... Número 1, eu botei esse estudo desse cara. Olha, o cara que advertiu tudo, foi ignorado, podiam ter impedido tudo isso, não impediram porque não deram bola para o técnico que estudou o assunto. Então, eram as 2 matérias de capa. E qual foi a repercussão? Nenhuma. Vendeu muito pouco o jornal. Acho que vendeu uns 500 exemplares. Foi um fracasso, assim. Muitos jornalistas que começaram a receber o jornal e começaram a ver no jornal um certo potencial, começaram a nos mandar material. Material que não era aproveitado nos jornais, né? Do Brasil todo? Do Brasil todo, porque os jornais estavam efetivamente naquele esquema do acordo, naquele acordo tácito com o governo, né? Então, questões de anistia, por exemplo, os jornais não tocavam, né? Tortura, nem falar, né? Então, caçados, nem falar. Então, e nós começamos a tocar nesses temas. Por exemplo, anistia. Em vez de falar no movimento pela anistia, a gente fazia uma matéria sobre a história das anistias no Brasil. O Brasil já teve 50 e tantas anistias. Toda vez que deu um processo político que se radicalizou, né? Houve expurgos, houve prisões, logo depois houve uma anistia que conciliou o país. Esse cojornal é de 1977, né? Então, aqui tem... isso aqui é uma coisa completamente simples. Uma pesquisadora aqui de São Paulo, ela pegou
e fez um trabalho de um levantamento no Diário Oficial. Pegou um por um do Diário Oficial, desde 64 até a data que ela fez, 77. Diário Oficial do Estado? Diário Oficial da União. Da União. Todas as cassações, todos os políticos cassados. E constatou esse número aqui, 4.682 nomes. Ela levantou nome por nome. Ó, e essa matéria foi feita com gancho à cassação do Alencar Furtado. A Polícia Federal os agentes da Polícia Federal estavam visitando os nossos anunciantes. Então, uma edição, a edição anterior a esse movimento que envolveu a Polícia Federal e o Terceiro Exército, o jornal com umas 60 páginas tinha 28 ou 29 páginas de anúncio. E na edição seguinte tinha 2 ou 3. Porque os anunciantes foram visitados e a maioria tirou o anúncio. Eu abri assim, quando os primeiros que eu vi, uns com carimbo de sigiloso, outros com carimbo de reservado. Né? Mas os primeiros que eu vi assim era a descrição de como o Lamarca tinha sido morto lá no interior da Bahia, né? E outro era uma descrição sobre a marcha, a dificuldade das tropas de marcharem aqui no Vale da Ribeira na perseguição ao Lamarca. Eu disse, isso aí interessa, é evidente que interessa. Todo mundo tinha mais ou menos uma clareza de que era uma armadilha, mas também era uma armadilha da qual a gente não podia escapar. Porque o que você fazia com aquele material? Não publicar? Queimava a mão do jornalista. Não dá. Eu acho que nós temos que publicar. Mas aí houve recurso e houve a condenação final. E aí quando ninguém mais esperava, porque já era 82, já se falava em abertura, já tinha tido anistia, se falava em abertura, eleições diretas, aí veio a prisão. Né? Aí veio a prisão. Sua? Dos 4. Fomos os 4 presos, que tinha aquela discussão interna que se tornou interminável. A cada coisa ela vinha aquela divergência, que era uma divergência fundamental. Né? E partidária, né? E partidária. E aí o pessoal mais assim, ideologicamente mais orientado, ganhou força. Não, temos que pô, um absurdo, se fala em abertura, estão prendendo a gente. E então chegou uma hora que a divergência, eu digo, olha, isso não vai se consertar, vai piorar. Então eu saí. Acho que o Cojornal ele reflete muito e se há alguma originalidade nesse projeto, ele decorre do fato de ele ser integrado a uma cooperativa, de ele ter uma coisa maior que o jornal, e que era uma empresa, né, uma empresa com uma estrutura cooperativa, mas que operava no mercado como qualquer empresa, né? E que funcionou, tanto que no seu melhor momento ela tinha mais de 100 pessoas prestando serviço, né? Muitas com emprego fixo lá, né? Emprego não, porque não tinha relação, não era uma relação trabalhista convencional, o cara era sócio, né? E eu acho que não houve nessa experiência do jornalismo, dito jornalismo alternativo, uma situação assim como essa, né, em que a relação de trabalho, a relação dos jornalistas era diferente, era uma coisa mais ampla do que um grupo fazendo um jornal, né? Valeu a pena? Olha, eu considero que foi a melhor experiência que eu fiz. Tanto que depois dessa experiência da Cojornal, eu nunca mais consegui voltar para os veículos convencionais. Voltei pontualmente e ficava um tempo assim e começava a me incomodar certas coisas da imprensa convencional, né?